Meus amigos do Papo de Peso TV, hoje nós vamos falar de acupuntura e de fisioterapia. Vocês que acompanham o meu blog, vocês sabem que eu me submeti a uma cirurgia de joelho, coloquei uma prótese e estou em tratamento aqui na Fisiotop com o Dr. Robson Muniz. E hoje o programa vai ser sobre acupuntura e fisioterapia. A gente volta já. Oferecimento Loja Online Pitu. Pediu? Então tá a caminho. Meus amigos do Papo de Peso TV, como nós falamos na abertura, eu tenho passado muito tempo nesse ambiente. E muito tempo com meu amigo, meu irmão, Dr. Robson Muniz. Prazer em tê-lo conosco mais uma vez, né, Dr. Robson? Você que tem sido um anjo da guarda para mim. Muito obrigado por ter aceito mais uma vez esse convite. O prazer é todo nosso, Pedro, de recebê-lo aqui diariamente e tê-lo aqui como, além de paciente, amigo, não é? E ver a sua recuperação diária, né? A recuperação sua é muito importante para a gente e a gente faz de tudo para que os pacientes eles se sintam bem aqui na nossa clínica e você ainda mais. Nós estamos falando na Fisiotop, aqui em Casa Caiada. Quais são as especialidades da Fisiotop, Dr. Robson? Nós atendemos aqui, Pedro, a fisioterapia e hoje a fisioterapia ela se divide em várias especialidades. Aqui na Fisiotop, que inclusive eu queria lhe comentar, que dia 11 agora de agosto nós estamos completando 20 anos aqui em Olinda. E graças ao Papai do Céu, primeiramente, e aos nossos pais, seu Almir, Dona Risonete e nosso irmão Sóstenes, nós estamos com nossa clínica aqui. Sóstenes, que é o homem da retaguarda, né? É verdade, da administração. E aí, graças à nossa união e primeiramente a Deus, nós estamos completando 20 anos da nossa clínica aqui, a Fisiotop. E nós temos várias especialidades aqui, Pedro. Nós temos a fisioterapia convencional, né? Nós temos o RPG, que é a reeducação postural global, né? Que é uma especialidade que trabalha com postura, né? Trabalha com as cadeias musculares. Nós temos o Pilates, que é um modal também da fisioterapia, onde se trabalha o reforço muscular associado com a respiração, que é muito importante, e trabalha com alongamentos, não é? E nós estamos para ativar a nossa hidroterapia, que é o tratamento na água. Outros modais que nós temos, né, de especialidades, nós trabalhamos também com drenagem linfática, que é naqueles casos de edemas, né, edemas de extremidade, as pós-mastectomias, né, quando se faz a retirada da mama nas mulheres, se desenvolve um edema no membro superior e a drenagem linfática ajuda bastante. Nos edemas de extremidade, né, de membros inferiores, também é feito. Nós temos também o biofeedback, que é o atendimento com aquelas pacientes que, por exemplo, têm incontinências urinárias. É muito importante o tratamento do biofeedback. Sem falar da acupuntura, não é? Mas a acupuntura a gente vai falar posteriormente. Isso tudo você encontra na Fisiotop, aqui na rua Tertuliano Feitosa, em Casa Caiada. Agora, Robson, vamos entrar na fisioterapia propriamente dita. O que é quiropraxia? Bem, dentro dos modais que eu falei, Pedro, a quiropraxia é uma especialidade onde o profissional ele trabalha com a manipulação, não é? Então, trabalhando as articulações, principalmente as articulações da coluna vertebral. Então, quando o paciente ele tem alguma rotação de vértebra, tem alguma limitação, tem alguma lombalgia, alguma cervicalgia, o quiropata, que é o especialista, ele vai trabalhar manipulando essa vértebra, fazendo com que haja uma liberação, não é? Músculo-esquelética, uma liberação na questão das terminações nervosas, para que o paciente ele se sinta melhor. É uma manipulação. O fisioterapeuta normalmente trabalha com manipulações, só que manipulações em níveis menores, por exemplo, uma manipulação a nível grau 1, grau 2,
O grau 3 já é uma manipulação mais forte e a quiropraxia é uma manipulação que é bastante forte e traz uma recuperação muito boa para o paciente. Falar em dor, eu estou fazendo essa tal de manipulação que eu estou sofrendo. Mas, doutor Robson, a gente fala muito em recuperação de atleta. A atuação do fisioterapeuta numa recuperação, vamos dizer assim, mais rápida do atleta, para que ele volte a campo mais rápido. No atleta de futebol, vamos dizer. O fisioterapeuta está integrado, Pedro, numa equipe multidisciplinar, onde consiste, por exemplo, o ortopedista, né, o traumato-ortopedista e o preparador físico. Então, numa equipe multidisciplinar, um exemplo, o atleta ele se machuca em campo e o médico diagnostica o tipo de lesão, o grau dessa lesão, faz o tratamento, prescreve o tratamento medicamentoso, se é uma imobilização, se necessita de uma imobilização ou uma cirurgia, e encaminha esse paciente para a fisioterapia. Na fisioterapia, o fisioterapeuta ele vai atuar da maneira melhor possível, né, na recuperação do mesmo, com meios físicos, com exercícios, com alongamentos, e depois encaminha esse paciente para o departamento físico, onde o educador físico ele vai dar continuidade à sua recuperação. E assim é feito como atleta e também com pessoas, né, não atleta. Né? Não atleta. O fisioterapeuta está engajado nessa equipe multidisciplinar, colaborando para a recuperação dessa pessoa, desse paciente. Para nós terminarmos com esse primeiro bloco, eu queria que você, Robson, me falasse da diferença, né, da fisioterapia e a hidroterapia. E depois a hidroginástica. Muita gente confunde hidroterapia com hidroginástica. É verdade, Pedro. E a gente pega aqui na nossa clínica dúvidas como essa. Às vezes o paciente chega procurando uma hidroginástica. Não é? Nós vamos reativar a nossa hidroterapia e é uma dúvida que sempre acontece nos pacientes. Eu sempre digo que os dois modais são feitos em piscina. E hoje em dia a hidroginástica é feita também em piscinas aquecidas. A hidroterapia sempre em aquecidas. Não é? Eu sempre digo que as diferenças são na piscina aquecida, o fisioterapeuta trabalha com hidroterapia. Na piscina aquecida ou não aquecida, a hidroginástica é feita por educador físico. Mas aí nos tratamentos, existem diferenças básicas. Por exemplo, o tempo de permanência do paciente na piscina. Na hidroterapia, o tempo, para cada paciente, ele tem um tempo. Então, eu posso ter um paciente de joelho, um paciente de coluna, um paciente de tornozelo, cada um fazendo o seu exercício no seu tempo. Tá? Na hidroginástica, o tempo normalmente é um tempo uniforme, a duração da aula. Então, o tempo entre a hidroginástica e a hidroterapia são diferentes. A intensidade do exercício. Normalmente, a intensidade do exercício na hidroterapia é uma intensidade baixa. Na hidroginástica, normalmente é uma intensidade mais alta, porque o paciente ele não está acometido de dor. Ele pode fazer uma intensidade um pouco mais forte, um pouco mais elevada. E também o tipo de exercício, que eu falei que os exercícios são bem semelhantes, mas na hidroginástica o exercício é uniforme também. Então, o tipo de exercício é uniforme. Então, cada paciente vai fazer o mesmo exercício. Na hidroterapia, não. Eu posso ter várias pessoas. Vai depender do problema do paciente. Vai depender do problema do paciente. Então, as variáveis são tempo, exercício e intensidade. Normalmente, o tempo na hidroterapia é individual, o exercício é individual e a intensidade é baixa. Na hidroginástica, a intensidade normalmente é um pouco mais alta, o tempo é uniforme e o exercício é uniforme. Para finalizar esse bloco, existe também a manipulação na hidroterapia? Existe sim. Então, o paciente vai se utilizar dos meios físicos da água, né? E o fisioterapeuta ele vai manipular o paciente dentro da piscina e vai ter um êxito muito bom.
A gente volta daqui a pouco e vamos falar sobre acupuntura, porque o Dr. Robson também trabalha com acupuntura aqui na Fisiotop. A gente volta já. Somos uma clínica escola que faz a diferença na área de saúde bucal em Pernambuco. Nossos pacientes têm acesso às mais modernas e inovadoras técnicas odontológicas em todas as especialidades. Agora, com as novas instalações e a estrutura arrojada da clínica, a equipe do Centro de Estudos Científicos e Assistência Odontológica está pronta para proporcionar ainda mais conforto e bem-estar a todos os que buscam atendimento de qualidade. CEAL, Centro de Estudos Científicos e Assistência Odontológica. Oferecimento Loja Online Pitu. Pediu? Então tá a caminho. Meus amigos do Papo de Peso TV, estamos voltando a falar direto da Fisiotop. Aqui na rua Tertuliano Feitosa, em Casa Caiada, bem pertinho do Shopping Pátio. Aqui você tem Pilates, você tem RPG, você tem TENS, você vai ter futuramente hidroterapia. Então você aqui está bem acompanhado. E também tem acupuntura. E eu converso com o Dr. Robson Muniz sobre acupuntura. O que é acupuntura? Bem, Pedro, a acupuntura é um ramo da medicina tradicional chinesa que consiste na colocação de agulhas em pontos específicos do nosso corpo. E esses pontos são chamados de acupontos, né? Nós temos meridianos que passam pelo nosso corpo, que eu vou falar posteriormente, e esses pontos, que são os acupontos, nós colocamos agulhas que cada ponto desse tem uma função específica, não é? Nós temos também pontos para dor. Esses pontos são chamados de pontos Ashi. Então, nós temos, por exemplo, no ombro, uma dor no ombro, e colocamos, fora desses meridianos que eu lhe falei, pontos de dor para retirar essa dor nessa região, e são chamados pontos Ashi. Agora, me diga uma coisa, Dr. Robson, qual o objetivo da acupuntura? Bem, Pedro, de uma maneira geral, a acupuntura ela tem um objetivo de harmonizar nosso corpo, não é? Então, é a busca do equilíbrio energético do corpo. Então, por exemplo, nós temos aquele símbolo do Yang e Yin, não é? Então, o Yin e o Yang se completam. Então, é o quente e o frio, é o vazio e o excesso, o cheio e o vazio. Então, a gente pode ter, como eu falei de Yin e Yang, poderemos ter, por exemplo, um excesso de Yang no corpo ou poderemos ter um excesso de Yin no corpo. Normalmente, a gente tende a ter uma deficiência de Yin, que é a deficiência de líquidos no nosso corpo. Mas, normalmente, a busca da acupuntura é por esse equilíbrio energético, né? Nós vamos falar em órgãos depois, em algumas questões, e o importante é o equilíbrio energético do nosso corpo. Quantos pontos de acupuntura nós temos no corpo? Bem, em torno de 361 pontos, distribuídos, como eu coloquei aqui na maquete, durante... Puxa ele mais para cá um pouquinho para a gente mostrar. São pontos, né, que se distribuem no corpo em meridianos, né? Aí, já respondendo a sua pergunta, nós possuímos pontos de tonificação e pontos de sedação, para buscar justamente esse equilíbrio energético do nosso corpo. Agora, Dr. Robson, onde é que a acupuntura ativa ou atua mais? Pedro, a acupuntura atua mais em dois aspectos. Nos aspectos dolorosos, como eu te falei, na analgesia, colocando pontos específicos do corpo, ou pontos Ashi, como eu te falei, e nos aspectos emocionais. Então, por exemplo, as pessoas que têm distúrbios do sono, distúrbio de ansiedade, estão muito nervosos. Doutor Robson, veja bem, hoje falam que a doença do século é o estresse, essa vida corrida, né? Também ajuda a acupuntura? Sem dúvida, sem dúvida. Nos aspectos emocionais, a acupuntura atua bastante. Temos pontos específicos para
promover essa melhora. Eu queria ressaltar, Pedro, que nós temos 12 meridianos no nosso corpo e 2 vasos, que é chamado vaso da concepção e o vaso governador. E o órgão, para a acupuntura, ele tem uma importância energética. Então, quando eu falo, por exemplo, no rim, para a acupuntura, não é a função do rim. O rim tem a função de filtrar os líquidos, mas para a acupuntura, o rim tem uma outra função, a função energética do rim. Então, quando a gente fala do fígado para a acupuntura, ele não tem uma função metabólica. Para a acupuntura, ele tem uma função energética do fígado, não é? Inclusive, na acupuntura, nós temos os 5 elementos, não é? Então, por exemplo, o fogo está ligado ao coração, o baço, o pâncreas está ligado ao elemento terra, o rim está ligado ao elemento água, o metal ligado ao pulmão e o fígado ligado à madeira. Então, é a união desses 5 elementos com os respectivos órgãos. E eu sempre digo que o órgão, ele é yin. A víscera, ela é yang. Ela é oca. O órgão, ele é denso. E são esses 5 meridianos, 12 meridianos que eu falei, com esses 5 órgãos que eu te falei, com as 5 vísceras, mais o triplo aquecedor e o pericárdio, fazem parte dos 12 meridianos. E aí a gente colocando pontos específicos, não é, na nossa pele, no nosso corpo, vai objetivar a função de harmonização. Então, por exemplo, o intestino grosso, ele inicia aqui no leito ungueal, o meridiano do intestino grosso, e termina aqui na asa do nariz. Então, IG1 e IG20. Só para ter uma ideia. Então você coloca duas agulhas para tratar? Ou 2 ou mais. Né? Nesse ponto, por exemplo, do intestino grosso, eu falei o ponto inicial e o ponto final. Mas nós temos, por exemplo, aqui no nível de cotovelo, o IG11. Né? O meridiano do coração, por exemplo, ele tem início aqui na axila e termina aqui no dedo mínimo. O meridiano da bexiga começa aqui no olho e termina no pé. O do estômago começa aqui abaixo do olho e termina no pé. O do rim começa no pé e termina na região do tórax. Então, é só alguns exemplos para vocês terem ideia. E esses meridianos é onde se dispõem os pontos e na colocação de agulha, nesses pontos, ele vai objetivar, com a associação de pontos, um ponto ou associação de pontos, objetivando o equilíbrio energético do paciente. Eu estou vendo essa máquina aqui, Dr. Robson. Explica para a gente o que é essa máquina para a acupuntura. Esse equipamento, essa máquina, Pedro, é um aparelho de eletroacupuntura. Né? É um aparelho que potencializa a ação da acupuntura. Então, a gente coloca eletrodos, aqui são 6, fixados nas agulhas, e a gente vai promover, por exemplo, numa questão de dor, uma dor no joelho, a gente colocando... Mas aí seria uma dor intensa? Uma dor intensa, na coluna, no joelho, onde quer que seja. Nós colocamos aqui os eletrodos e fixamos nas agulhas, em forma de fixadores, e potencializamos essa ação da acupuntura no paciente. Só lembrando, Pedro, quando eu falei de desequilíbrio de yin e de yang, uma questão muito importante, que eu sempre dou um exemplo, quando a paciente, na época da menopausa, o que acontece muito nesse equilíbrio do yin e do yang é a paciente ele ter calores, não é? nessa fase da menopausa. Eu sempre digo que normalmente nós temos deficiência de yin, e a mulher nessa fase ainda mais. Então, normalmente esses calores, esse excesso de yang, não é o excesso do yang. Normalmente o yin que diminuiu, então nós temos um falso calor. Para a acupuntura, é um falso calor. Né? E tem tratamento? Tem tratamento. Quando eu falei da tonificação e da sedação, né, normalmente nós fazemos uma tonificação do yin corpóreo, né, a tonificação dos líquidos corpóreos. E normalmente o yang ele é cedido, então uma pessoa muito yang, nós sedamos o yang,
Então, uma pessoa que está muito nervosa, muito raivosa, nós sedamos essa questão. E nas questões de deficiência de IN, porque são várias síndromes. Para a gente citar aqui, ficaria muito complexo. Mas a gente analisando bem o paciente, a gente consegue prescrever um tratamento muito bom. Meus amigos, a gente teve uma aula de fisioterapia e de acupuntura com o nosso querido doutor Robson Menezes. Muito obrigado por ter nos atendido e participado do nosso programa. Foi uma satisfação, Pedro. Estamos sempre à disposição. Este foi mais um Papo de Peso TV, hoje direto da Fisiotop, aqui na Tertuliano Feitosa, em Casa Caiada. Um grande abraço.